Boa noite! Ao vivo de novo, na hora errada de novo. 16 horas 58 minutos, 2 minutos antes da hora marcada da live. Eu acho um barato esses horários da internet. Eu já trabalhei em rádio, para quem não sabe, eu já trabalhei em rádio. E, cara, se atrasar 2 minutos ou adiantar 2 minutos, fode toda a cadeia de programação daquele dia. Então, não sei se alguém aí tem costume de acompanhar a rádio CBN. Tem uma galera que sempre atrasa, sem citar nome, o Carlos Andreasa e a Marcela Lorenzeto. Todo dia eles atrasam. E aí, a hora que eles falam não há tempo para mais nada, eles já passaram 3, 4 minutos do horário. E a casa só não cai porque a audiência é altíssima. Então, certamente a CBN tem um esquema de guerra para comportar esses atrasos. Na internet não tem essa, 90% do público é rotativo, então é a galera que vai assistir depois. Então a gente começa a hora que a gente quiser. E eu tô chamando aqui a minha amiga Ionei Scotelari. Pediu para participar, já autorizei, daqui a pouco ela vai brotar na tela aí. Ionei Scotelari é uma grata herança. Eu tive um... Ah, ela aí. Oi! Boa noite, mulher. Olá, boa noite. Bem, Tá me bem-vinda. ouvindo bem? Eu tô, e você? Também, estou te ouvindo bem. Prazer, Boa noite. prazer e uma Boa honra. noite aos meus queridos que estão entrando aí nessa live. Obrigada pelo convite, Cris. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso comentar o furor, o furdúncio que foi no meu Instagram ontem e hoje, que chegava de gente. Eu falei, mano, da onde tá brotando tanta gente? É galera atrás da Ionei. Eu fiz lives nessa sequência com pessoas de quase 10 mil seguidores que não fez tanto barulho. Então, sensacional. Já fica aí convocada para fazer outra live amanhã. Vai ser Vamos um lá. pedacinho da nossa conversa, é. Isso daí vai ser um pedacinho da nossa conversa, com Então, certeza. quem, Já quem não tá... adianta muitos seguidores, tem que ter muitos amigos e muitos amores. Sim, tem que ter empatia. Empatia é o que move o mundo. A internet ajuda, mas as pessoas ainda são decisivas. Quem está chegando agora aí, se ajeite na cadeira, coloca o celular em algum lugar confortável e se prepare, que agora tem um italiano e uma libanesa aqui que vão conversar. Essa, essa, essa vai ser antológica. Ionei, aqui você pediu um roteiro para mim, eu falei para você confiar, eu vou te dar um roteiro agora. Nós vamos Opa, ficar 45 minutos conversando. Nos últimos 5 minutos você vai vender o seu peixe, você vai falar o que você faz, quem que te contrata e etc. E aí acabou. então, nós temos 40 minutos na escuridão e 5 minutos, né? É 45, isso? 45 minutos. Não, então, mas 5 minutos eu sei que eu vou vender meu É, peixe, mas os outros 40 minutos, 45 minutos para você confiar no anfitrião aqui, que eu vou conduzir tá essa bom. conversa, e essa conversa vai Vou ser, acessando esse trem, então. Vamos lá. vai Põe esse ser, trem para vai ser andar. monstro. O que me motivou, então, assim, para quem para quem está chegando agora aí, principalmente a audiência da Ionei, eu sou blogueiro, business influencer, eu crio conteúdo sobre empreendedorismo. E o ano passado eu já fiz uma sequência de lives para empreendedores, com conteúdo para empreendedores. Comecei mais ou menos na época que eu conheci a Ionei. Era um período sombrio da minha vida. E as pessoas que eu conheci e gostei lá em fevereiro, março de 2021, me ajudaram a não enlouquecer. A Ionei é uma delas. Sempre que eu me arrependo, falo, porra, devia ter mudado para Rio Preto. Eu lembro da Ionei, em vez de Com mudar para certeza. Bauru. E aí eu fiz o ano passado a primeira temporada de lives, fui até julho, e esse ano, de novo, eu estou fazendo a segunda temporada. Eu acho que eu não vou conseguir terminar em julho, tem bastante gente querendo falar, ainda bem. Então, a Que segunda bom. temporada talvez vá o ano todo. Vamos lá. E a Ionei, eu convidei ela para falar sobre. Eu vejo muita hashtag hoje, Ionei, e aí já introduzindo aqui com alguma autoridade, eu vejo muita hashtag Woman in Tech, Girls in Tech, que é a participação, o movimento de trazer mulheres para dentro do mercado de tecnologia. Eu estou com um release aqui no meu e-mail, inclusive, eu não publiquei antes de falar com você, porque eu queria enriquecer esse release com a sua fala.
mas em 2021, a maioria das pessoas contratadas para o mercado de tecnologia são mulheres. E aí eu falei, cara, eu conheço uma mulher que está mais de 20 anos nessa porra. Vamos ver como é que é. Agora é difícil, imagina em 97, 98, 2000. Pois E aí é, eu convidei a Ionei, ela aceitou. Ionei, começa falando então, a sua formação não tem nada a ver com tecnologia, começa falando em que você vamos se lá então. formou e como você é que se meteu nessa. Civil. Não, eu sou engenheira civil de formação, né? Tudo a ver, Fiz né? engenharia, não, escuta a história. Eu fiz engenharia, me formei em 1982. Nessa época, a gente não decidia o que a gente ia fazer. Os pais decidiam o que a gente ia fazer e você só tinha três opções. Ou você ia ser médico, ou advogado, ou engenheiro. Então, assim, você não tinha muita alternativa, principalmente quando se é filho de militar. Porque em casa de militar, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, eu como filha mais velha, chefe da tropa, não podia desobedecer. Então, assim, meu pai falou, vai fazer engenharia. Fiz engenharia civil, me formei, fiz já aqui em São José do Rio Preto mesmo, numa faculdade que, inclusive, não existe mais. Eu fui da segunda turma, numa época em que engenharia civil era um quadro totalmente dominado por homens. Então, hoje eu vejo o pessoal falar assim, existe muito preconceito contra a mulher, não sei o quê. Naquela época, 40 anos atrás, quase, era um desafio quase intransponível. Para você ter uma ideia, na minha turma de 100 alunos, nós éramos em 6 mulheres. Então, assim, eu tenho colegas que, inclusive, eu ainda mantenho contato com elas, que passaram por essa fase, né? De saber o quão difícil é você entrar num ambiente predominantemente dominado por homens. E eu venci esse desafio. É lógico que você não tem muita alternativa, você tem que se impor pela competência. Porque o preconceito naquela época era realmente muito grande, as falas e a maneira como a gente era, não vou dizer discriminada, porque não é assim que funciona. Na realidade, a gente só estava num lugar onde a gente não estava acostumado a estar. Eu acho que a gente se vitimizar e dizer, preconceito, isso só diminui a gente, diminui a nossa força e atrapalha a gente vencer os desafios. Então, na realidade, eu estudei pra caramba, eu adorava o que eu fazia, adorava cálculo diferencial. Todo mundo detestava, e eu sempre gostei de cálculo diferencial. Fiz os 4 semestres na época da faculdade, me dei super bem. E aí a gente foi se diferenciando e foi conquistando aquele ambiente que era dominado por homens. E quando a gente terminou a faculdade, já havia um relacionamento mais bacana. Apesar da gente ainda ser minoria, já havia uma condição em que a gente tinha conquistado um espaço lá entre os engenheiros. Só que quando eu terminei a faculdade, eu, como não tinha muita vontade de ser engenheira, eu encontrei um atalho, né, bastante diferente. Na época, eu fui convidada para trabalhar numa empresa que fabricava painéis solares. Então, hoje em dia, energia solar é uma coisa que até é um bom negócio, né? Mas há 40 anos atrás, você tinha um desafio de ter uma tecnologia totalmente nova, muito cara, né? Colocada apenas em pontos distantes do Brasil, em locais de difícil acesso, e havia toda uma necessidade de você convencer as pessoas de que aquela tecnologia ela era viável. Né? E aí também eu passei por toda essa etapa, foram quase 10 anos trabalhando com isso, né? Subi em muito telhado, instalei muito aquecedor solar em topo de edifício, né? Então, assim, tenho histórias muito bacanas que me dão muita saudade dessa época, porque, assim, se você perguntar para mim o que eu trouxe dessa época, que ainda eu uso até hoje, Cristiano, é a capacidade que a gente tem que ter de conversar sobre o mesmo assunto com vários tipos de pessoas, né? Então, por exemplo, qual que era o meu desafio? Eu precisava vender aqueles painéis solares, convencer a pessoa, o dono da clínica, ou do hospital, ou da residência,
a instalar comprar aquele equipamento, eu tinha que ter o engenheiro e o arquiteto que desenvolveram aquele projeto, entendendo que aquilo era uma necessidade, que ia ser bom, e eu tinha que ter os encanadores e os pedreiros também interessados em ajudar, porque a instalação do equipamento dependia deles. Então, foi uma época da minha vida que eu falava o mesmo assunto em vários idiomas. E eu falava de uma forma mais simples e mais assim organizada para quem tinha que instalar, para o pedreiro, para o encanador. Eu falava de uma forma mais técnica para os engenheiros. Cheguei a dar palestra em vários CREAs Brasil afora, né? E falava também com os clientes, tentando mostrar o custo-benefício, numa época em que essa conta não era muito interessante ainda. Hoje em dia, você tem a energia solar como um produto que pode até gerar uma renda adicional para quem está. Eu imagino que seja de primeira necessidade, né? Cada crise hídrica, a sua conta de luz dobra sem você usar mais energia. Exatamente. Um sol sobrando. Hoje... Se a gente morasse no Alasca ainda, né? Vai falar, não tem sol. No Brasil, pô... mas assim, foi uma situação que eu trago como aprendizado isso, sabe? Só que o que aconteceu? Chegou num determinado momento que eu viajava muito. Eu fazia várias instalações em vários locais distantes de Rio Preto, e eu viajava muito, e eu já tinha casado, né? Já queria ter filhos, e aí essa vida não era compatível, né, com você ter crianças pequenas. Aí o que eu fiz? Fui buscar uma outra alternativa, né? Nesse meio de tempo, eu tive uma passagem pelo SENAC, trabalhei no SENAC, na área de administração e venda de cursos, na área administrativa do SENAC, que eu precisava fazer uma migração de carreira, né? Então não tinha muito como ter outra alternativa. E aí eu fiz essa migração, fiz um pit stop no SENAC de uns 4 anos, que também me deu um aprendizado muito grande de lidar com o público, lidar com alunos, porque eu não era professora, eu trabalhava na área administrativa de atendentes mesmo, né? Na área que recebia os alunos e fazia as inscrições. E tenho orgulho de dizer que eu participei de uma época do SENAC em que o SENAC resolveu expandir as fronteiras. Quando eu trabalhei no SENAC, a gente só tinha o SENAC aqui de São José do Rio Preto. E, de repente, a gente teve, por visão do diretor do SENAC, ele usou a gente como vetor de divulgação do SENAC, dos cursos do SENAC, em regiões onde o SENAC não existia. Então, hoje em dia, você tem SENAC em Votuporanga, Santa Fé do Sul, em várias cidades, mas não era assim naquela época, né? O SENAC era só em São José do Rio Preto, aí o palestrante vinha a convite da unidade de São José do Rio Preto e ia palestrar naquelas cidades. Então, quando ele ia fazer a palestra, aquele curso já estava divulgado, as pessoas já estavam convidadas para participar, o local onde esse curso ia ser dado já tinha sido definido, já tinha sido identificada a empresa que ia fazer o coffee break. Isso tudo foi feito por pessoas como eu, né? Até o momento em que o SENAC identificou que existia público para o SENAC em outros locais. E isso foi muito bacana. Hoje em dia você tem várias unidades do SENAC na nossa região. Então eu tenho assim, um orgulho de ter feito parte dessa sementinha. Aprendi, porque a gente caía de mudança numa cidade, ficava lá 3, 4 dias, tinha que correr o comércio todo, convencer, falar com os empresários, convencê-los do curso, fazer a inscrição. A gente fazia todo o operacional do curso, né? Então, isso também já foi acrescentando. Então, hoje vocês me veem falando pelos cotovelos, né, com muita facilidade, né? Então, os amigos que sabem que eu sou muito falante podem saber que, na realidade, a estrada da minha vida foi me fazendo desenvolver essa capacidade de conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, né? De entender o ponto de vista do outro, né? Mas aí, na realidade, você quer saber como é que eu vim parar na área de tecnologia. Eu ia perguntar, antes disso, eu ia perguntar dessa afinidade com vendas. Eu sei, vou dar um spoiler aqui, eu sei o que você faz hoje na OP. E você vendia painel solar, é isso? Em 80 Eu vendi painel
painel solar. 5, Vendi 6, painel solar, depois vendi cursos do Senac. Então, da assim, hora. eu acho assim, apesar de eu não ser uma expert em vendas, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender do que elas precisam. Então, eu acho que eu vendo muito mais por empatia do que por técnica, né? A Então, técnica você assim, já deu. você tem que gostar de conversar, você tem que se interessar verdadeiramente pelo outro, né? Eu acho que eu já fazia um pouco de como fazer amigos e influenciar pessoas antes de Dale ter lido o livro Carnegie. do Dale Sim, Carnegie, né? Eu acho que eu faço isso de uma forma que é legal. natural, que é do meu jeito, né? Ah, Do meu agora, jeito de Ionei, me ser. fala uma coisa. Você pegou uma faculdade de engenharia civil no final dos anos 70, começo dos anos 80. Tecnologia para você foi fichinha. Não, ó, deixa eu te contar uma história, né? Aí, quando eu resolvi que eu queria ter filhos e que eu precisava ter um trabalho na minha casa, que eu não queria estar fora, né, para poder criar minhas filhas menores, eu tive um amigo que falou assim para mim, em 1999, por que você não começa a fazer site? Eu falei, mas o que é isso? Eu não sabia nem o que era, cara. A minha formação, assim, a internet estava com o quê? Com um pouco mais de 10 anos no Tinha, Brasil, né? A tinha internet aí é 3 de anos, 1980, ainda era muito na mais de ligação de 10 anos. escada. Isso, internet de escada, É, com todas essas dificuldades que a gente tem. Você falou, começa a fazer site. Eu falei, por onde eu começo? Aí esse amigo, um dos anjos da minha vida, né? Minha vida teve muitos anjos, viu, Cristiano? Eu falo assim, que quando a gente precisa, o universo providencia. É muito interessante. Quando você está pronta ou você está precisando muito, acho que você emana, né, algum tipo de vibração que o universo fala, bom, o que eu preciso prover para essa pessoa seguir a trajetória dela, né? Aí o universo colocou esse anjo. Ele tinha uma empresa que já trabalhava com tecnologia na internet e ele sentou do meu lado, ele me indicou os cursos que eu tinha que fazer, ele me deu dicas de como eu tinha que fazer para começar a desenvolver os sites, e eu comecei isso dentro da minha casa. Então, a minha empresa, eu tô nesse ramo de tecnologia desde 1999, né? Então, por onde eu entrei novamente, né? Num segmento totalmente dominado por homens. Durante eu, muito tempo, eu trabalhei em eventos, participei de eventos onde, assim, só tinha homens. Era a coisa mais normal do mundo eu ir para eventos que só tinham homens, para reuniões onde eu era a única mulher, né? E aí, por isso que eu falo que, assim, eu tenho duas filhas, né? Uma delas escolheu fazer engenharia mecânica, né? que Então, da hora. vai sentir um pouco, né, do que é, né? Mas eu falo, querida, hoje você tem Lei Maria da Penha, hoje você tem redes sociais, né? Hoje você tem uma série de apoios que mostram caminhos que você pode se fortalecer. Eu não gosto da palavra empoderar, eu gosto da palavra fortalecer, né? O fortalecimento é uma coisa que vem de dentro para fora. O empoderamento é uma coisa que, na minha visão, parece que vem de fora para dentro, né? Então, eu gosto assim, você se fortalece. E, na realidade, o que aconteceu comigo foi isso. Eu fui me fortalecendo, a empresa foi começando a mostrar o seu caminho, mostrar que veio. Eu desenvolvi muito site, a gente desenvolveu durante muito tempo intranet, a gente desenvolvia comércio eletrônico quando isso começou a acontecer. Eu sou de uma época em que a gente realmente implorava para que a conexão acontecesse, a gente fazia coisas no meio da madrugada, porque era mais rápido, tinha menos. Situações que a turma do celular hoje, que não aguenta esperar um segundo, não quer dar mais do que 2 cliques para atingir o seu objetivo, nem sonhava. Tá? Então, assim, já entrando um pouquinho no que eu gostaria de falar para todo mundo que está passando por aqui me ouvindo, né? A gente hoje vive a cultura da pressa, né? Eu venho da tecnologia no tempo que a tecnologia era só uma ferramenta, Cristiano. E é assim que eu vejo a tecnologia. A tecnologia ela não é um objetivo, ela não é um fim. A tecnologia ela precisa ser uma ferramenta. Ela tem que fazer parte
de um projeto maior, de um processo maior, ela tem que ocupar o seu devido lugar, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso. Então, quem vem de uma tecnologia que ela era mais lenta, ela era incompleta, ela era pouco eficiente, a gente entende que a tecnologia vem ocupando seu espaço dentro da vida da gente, né? Então, eu não posso querer que a tecnologia seja maior do que eu. Eu não posso criar uma dependência da tecnologia a ponto de eu não conseguir fazer nada se ela falta, né? Você citou uma situação que eu acho engraçada, Ionei. Várias vezes eu me pego. Quando eu tinha minha empresa, eu já estive com os millennials no mesmo ambiente. 80% dos meus funcionários eram millennials, nascidos de 2000 em diante. E eu tenho um millennial em casa, enfim, minha filha mais velha tem 21 anos. Eu fico imaginando essa galera tentando acessar a internet, ouvindo o barulhinho do modem lá, né, torcendo para funcionar. Porque não era assim, né? Aperta o botão e ele conecta. Não, você fica torcendo, porque cai, e aí a hora que você estabiliza uma conexão, toca, algum filho de uma puta já te liga. Sempre tinha um filho de uma puta para ligar no seu fixo. O celular não era. Hoje ninguém tem telefone fixo. Tem telefone fixo? Tem? De jeito. Não, eu também não tenho, faz 10 anos já. Mas enfim, era uma época muito mais cascuda, né, cara? Então essa galera que chegou empreendendo em 2022 com alguma rodagem já, né, de mercado profissional, essa galera é muito mais cascuda. Pra gente sentar e chorar, a pancada tem que ser feia. Então, você sabe que você está falando uma coisa que, na realidade, ele está em todas as áreas da tecnologia. Eu sou da época que, assim, eu começava fazendo meus sites... Só um minutinho, né? 3 a cada 4 lives o gato derruba o celular. Essa vai ser a segunda live consecutiva que ele não vai derrubar. Já ajeita, pede licença para ele. Eu ainda fechei a porta do escritório para não vir arranhar aqui. O bicho deu a volta e saiu pelo outro lugar. Conseguiu entrar. Vou deixar aberto aqui. Pronto. Então, na realidade, o que eu acho que vale a pena a gente destacar, até a parte de programação hoje em dia, por exemplo, a tecnologia de transformar ideias em negócios, né, de transformar projetos em alguma coisa impensável, né, ela se apoia em códigos, né? Tudo por trás é código. Né? Só que hoje em dia você tem bibliotecas de código, você consegue, através do que outros já fizeram, compor coisas de forma muito mais rápida. Né? Então a gente tem na minha geração muita gente que para encontrar um resultado tinha que meter na mão do código e programar linha por linha. Né? Então isso também trouxe uma maturidade, não estou de forma nenhuma desmerecendo quem programa hoje. Estou só tentando trazer para essa galera ganha 10 conto. Essa reflexão, entendeu? Porque a reflexão, o tempo é uma coisa muito preciosa, Cristiano. Cada vez que a gente tenta subverter o tempo, você pode ter certeza que alguma coisa saiu prejudicada nisso. Né? A gente costuma dizer, quando o cliente vem para buscar um novo projeto com a gente, né? Porque a minha empresa também é uma fábrica, além de ser uma empresa que desenvolve sistemas de gestão e tem licenciamento de software, a gente também tem uma fábrica de software. Então, a fábrica é o que o próprio nome diz. Eu vou produzir o que não está pronto. Né? Eu vou produzir a partir de uma ideia. Né? Então, assim, isso também demanda um tempo. E hoje em dia, lógico, a gente estreitou esse tempo o máximo possível, mas existe um limite de estreitamento desse tempo, porque se você faz isso de forma muito exagerada, você prejudica a qualidade do resultado final, você não amadurece a ideia a ponto de não perceber outros pontos importantes, né? Então, assim, eu olho para o tempo e acho que ele, como diz, é o senhor da razão, não é à toa. Né? Os ditados antigos, eles não foram atravessando as décadas à toa. Eles foram construídos a partir da observação e da experienciação de um monte de gente. Né? Então, se alguém diz que o tempo é o senhor da razão, porque
dentro do tempo existe a possibilidade de você refletir, de você mudar de ideia, de você convencer outras pessoas, de você trazer o seu público, de você descartar um negócio, de você desistir, né? De você agregar novas pessoas, de você fazer sócios, fazer parceiros, né? De você modificar completamente uma ideia. E se você faz isso de forma muito acelerada, esse processo não acontece. Então, por exemplo, a gente implanta software na minha empresa. Aí o pessoal fala, dá para implantar em uma semana? Claro que dá, se deixar dá para implantar em um dia. Agora, qual que é o tempo que exige de maturação daquela gestão empresarial se entender com a tecnologia do software? Né? Porque assim, essa que é a história. Porque para que serve um software? Para nada, cara. Ele não serve para nada se ele não tiver um objetivo de trazer um melhor resultado para alguém, para um determinado público. Porque se eu construo um software que ele não agrega valor nenhum para mim, para que eu quero? Então, peraí, eu tenho um software. Por que eu busquei um software? Porque eu tenho uma necessidade de melhorar a gestão dos meus processos, armazenar as minhas informações de uma forma mais inteligente, extrair e apurar, né, visões daquele baú de informações, de forma que eu possa tomar decisões. Então, assim, eu não procuro um software simplesmente porque eu quero emitir nota fiscal. É muito raso isso. E aí, o que acontece? O processo precisa encontrar o software. E esse encontro não pode acontecer assim. Quem diz que acontece assim, sacrifica um dos dois lados. Ou o software vai ser mal implantado, ou o processo, quando chegou, veio de qualquer jeito. Hoje eu estava conversando com uma potencial cliente minha, que trabalha com a parte de produção de móveis planejados. Né? Aí eu estava explicando para ela exatamente isso. Quando você muda de uma casa para outra, o que você faz? Você traz os móveis que estavam no quarto do casal para os móveis do outro quarto que existe na outra casa. A decoração é igual? Você vai colocar do mesmo jeito? Claro que não, mas não são os mesmos móveis? São. Mas o que eu preciso? Eu preciso planejar, eu preciso organizar, eu preciso pensar como eu vou colocar aqueles móveis. Por quê? Porque eu continuo querendo conforto. E, na realidade, eu mudei de casa para melhorar a minha vida em alguma coisa. É igual mudar de software. É a mesma coisa. Então, o que eu quero? O que eu estou fazendo? Eu quero que quem está ouvindo a gente aqui entenda que existe um tom de humanidade dentro do software, que você não pode descartar. Por quê? Porque um software existe para servir. Ele existe para servir a um empresário, servir a um público, atender a uma necessidade. E aí, se você não encontra essa razão de existir, se esse encontro não acontece, você sacrifica o investimento, você sacrifica o bom humor do empresário, que ele vai se aborrecer absurdamente, você sacrifica o suporte à equipe de implantação da empresa de software, né? Você sacrifica os funcionários que vão ter treinamentos, que não vão ter o melhor resultado. Você começa a sacrificar um monte de coisas. Por quê? Porque você apertou o tempo, você não respeitou o tempo. A gente brinca na área de tecnologia que 9 programadores, né, 9 mulheres grávidas não fazem um bebê em um mês. É a mesma coisa. O cliente chega para a gente e fala assim, poxa, esse software aqui vai levar 2.000 horas para desenvolver esse aplicativo, esse portal, seja lá o que for. E se eu colocar 3 programadores? Talvez a gente faça em 6 meses. E se eu colocar 5? Você não vai fazer em 2 meses. Se você colocar 10, você não vai fazer em um mês. Porque não é assim que funciona. Entendeu? Sim. O forninho na padaria, você não vai fazer. Eu vou botar o forno no 300 porque eu quero o bolo pronto em 5 minutos. Vai queimar. Vai queimar. Isso é uma visão errônea da tecnologia que existe em todas as áreas, né? Que nem eu militei na comunicação até o final do ano passado. E a galera acha que vai pegar o Instagram, por exemplo, que a gente usa aqui para conhecer pessoas, fazer amigos e conversar com as pessoas. A galera acha que vai pegar o Instagram aqui e colocar uma grana nele e vai ficar vendo os clientes ligar, falar,
Vamos telefonar. Velho, o cliente contrata de quem ele conhece. Se você só põe layout lá, não tem a sua fuça, você pode descrever tudo, você pode ter o melhor produto que tiver, o cara não te conhece. E isso vale para o Instagram, vale para o Facebook, vale para o e-commerce, para o e-mail marketing, vale para tudo. A primeira frase que você falou na hora que abriu a boca, não interessa seguidores, precisa das pessoas. Então, quando eu vou ajudar algum outro empresário que está com alguma dúvida ou angústia em relação à comunicação na internet, eu falo isso. Cara, a internet se trata de pessoas. Então, você tem que usar a internet para conversar com as outras pessoas. No seu caso, o software vai melhorar a vida das pessoas, vai dar às pessoas novas possibilidades, né? Cruzamento de informações que antes elas não tinham. Enfim, esse entendimento a gente precisa repetir 800 mil vezes, quem sabe daqui 10 gerações a galera vai entender. E aí, sabe outra coisa que você falou, Cristiano, que é muito importante, que você tocou na questão das redes sociais, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que olho para as redes sociais como qualquer outro instrumento de tecnologia. A que serve a rede social? Porque é. Até onde ela vai será condutora da minha vida, né? Assim, eu não vou aqui chover no molhado e ficar citando todos os males, né? E os vícios e as coisas de ruim que as redes sociais trouxeram, porque isso, na realidade, isso foi porque a gente não respeitou o tempo de assimilar essa tecnologia. Porque, na realidade, a gente só está conversando aqui nós dois, você em Bauru e eu em Rio Preto, porque alguém, há um tempo atrás, pensou muito numa plataforma e botou muito investimento e botou muitas mentes para pensar, para entender. Poxa, olha, um dia isso vai ser possível. E a hora que a gente olha para o lado, meu amigo, de robótica, nanotecnologia, o negócio não para. Vamos esperar a Ionei voltar. Fechou? Aí, voltou. Aí, perfeito. Então, o que acontece? Eu estava te falando exatamente isso, né? Por exemplo, a tecnologia não para de crescer. De robótica a nanotecnologia em todas as instâncias, inteligência artificial e mais um monte de coisa. Está acelerando, cara. Está acelerando cada vez mais. E o quanto nós estamos permitindo que isso interfira... Não vou nem dizer na nossa qualidade de vida, não, porque para mim o saldo é positivo. O saldo é muito positivo, o saldo da transformação digital, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão dos amigos, dos amores, né? E do cultivar. Né? Então, isso que você está falando, que a gente tem relacionamento e tudo, você tem que cultivar. Você tem que procurar saber. Você tem que se interessar pela pessoa. Né? Você tem que se interessar pelo seu cliente, você tem que, de alguma forma, oferecer alguma coisa a mais. Aquilo que a gente fazia antes, né? Só mudou o meio. Como entendeu? Qualquer outra área da nossa vida, a internet é sobre pessoas. É sobre pessoas. Entendeu? Eu queria citar duas passagens engraçadas aqui sobre mau uso das redes sociais. E para quem está nos assistindo, se quiser ver aqui uma dramaturgia sobre isso, tem um seriado na Netflix chamado Black Mirror. Tem 30 episódios, eu acho a maioria baboseira absoluta, mas os 4, 5 que são bons, são muito bons mesmo. Então, se alguém quiser me chamar no direct aí, eu jogo o link direto desses 4, 5. E em 2018, eu vi a galera reclamando do Facebook. O Facebook está insuportável, só tem política. Eu falei, velho, se você gosta do Lula, e você comenta na postagem do cara que gosta do Bolsonaro, o Facebook não sabe se você está xingando aquele cara. O Facebook vai olhar e falar, olha, ele comentou isso aqui. Ele gosta, escreveu 2.000 caracteres lá xingando o Bolsonaro. Ele gosta, eu vou mostrar mais coisas do Bolsonaro para ele. E aí, eu passei 2018 me esgoelando, tentando explicar isso para as pessoas não desistirem do Facebook. Não tive resultado, falei, quer saber, foda-se, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. E recentemente eu comecei a ter problemas com o LinkedIn. O LinkedIn virou uma rede tóxica para mim. Todo mundo é inclusivo, resiliente, bem-sucedido. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo nessa porra aqui, velho? E aí eu pensei, não, alguma coisa eu estou fazendo errado, não tem nada de errado com o LinkedIn. Aí eu revi lá as pessoas que eu estava seguindo, parei de seguir metade, e eu faço uma ronda diária no LinkedIn. Então o cara postou alguma coisa, eu olhei lá e falei, isso aqui é lacração. Bloquear fulano. Cara, meu LinkedIn tá ficando bonito, que nem o meu Facebook.
Então, assim, vocês usam errado. O Twitter, as pessoas só entram no Twitter para xingar umas às outras. Não, você usa errado. Então, põe isso na cabeça. O computador só trava. Cara, você está usando errado. O seu software não funciona do jeito que você queria. Você está usando errado. Então, é sempre sobre pessoas, inclusive na hora de errar. Não, é que na realidade, assim, eu acho que existe uma situação que isso é atemporal. A gente tem uma tendência a inicialmente colocar a culpa fora, né? Justificar que alguma coisa ou alguém me levou ao lugar onde eu estava, né? Então, assim, isso vale para tudo, né? A questão da tecnologia é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma questão, meu marido fala que eu tenho uma mãozinha danada, porque de repente o celular na minha mão dá sempre um monte de bug. Aí ele vai lá, ajeita, na mão dele não dá nada, né? Mas o que acontece? É que a gente às vezes tem, primeiro, uma desinformação, que eu acho que o que mais acontece é isso, né? Eu não entendo como aquilo funciona exatamente. Eu imagino que, como eu quero que funcione desse jeito, em tese é desse jeito que tem que funcionar. Por quê? Porque, na realidade, é assim que eu me relaciono com as pessoas. Então, com a tecnologia não é diferente. Quando eu me relaciono com o outro, é assim que eu faço. Eu acho que o outro tem que ser desse jeito. Eu imagino que ele tem que me entender, ele tem que imaginar o que eu estou pensando. Não, mas como ele não percebeu que eu queria isso? Entendeu? Então, na realidade, isso já veio. A tecnologia só entrou como mais uma ferramenta que a gente usa, voltado totalmente para a gente. A gente acha que tem que ser do nosso jeito. Mas como que não funciona assim? Mas como que eu não aperto 2 cliques e eu não consigo comprar? Aí tudo bem. Aí tem um monte de gente especialista em experiência do usuário. O que essas pessoas estão tentando fazer? Estão tentando se colocar no lugar de usuários que sofrem de ansiedade mórbida, né? E querem fazer aquilo acontecer da forma mais rápida possível. Em algumas situações, isso é interessante? É. Isso trouxe muitas vantagens, agilidades, né? E comodidades para nós, claro que a gente trouxe. Só que a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Ó, eu vou comentar um negócio com você que você vai lembrar que você é velhinho que nem eu. Logo que começou lá, Amazon, Submarino, Americanas, etc, etc, etc. Esses grandes players entraram no mercado fazendo o quê para trazer as pessoas para a internet? Eles usavam várias promoções, várias coisas encantadoras e ofereciam frete grátis. Agora, quem em sã consciência acha que o frete pode ser grátis? Só que o que aconteceu? Esse pessoal foi oferecendo frete para a loja inteira, tentando trazer todo mundo para esse universo de vantagens que eles ofereciam. Só que a conta não fecha. Não tem jeito. A matemática do negócio não fecha. Chegou um momento, né, que esses grandes players tiveram que rever. Só que enquanto esse momento não chegou, um monte de gente pequena que tentou entrar nessa vibe não conseguiu. Porque para você oferecer frete grátis, esse dinheiro tem que estar vindo de algum lugar. Tem que ter giro, né? Alguém está tirando do marketing, de algum lugar está. Você tem que ter robustez para oferecer frete grátis. Então, muita gente pequena tentou entrar nessa onda e não deu conta. Porque todo mundo oferece frete grátis, eu tenho que oferecer frete grátis. Na época eu dava consultoria de comércio eletrônico, eu falei, olha, calma, não é assim. Porque não é porque a Americanas oferece que você tem que oferecer. Por quê? Porque no bolso da Americana deve caber. No seu não cabe, no seu caixa a conta não fecha. Aí o que aconteceu? Num determinado momento, até os grandes falaram, agora já não dá mais. Tiveram que começar a fazer hoje em dia o frete grátis, ele é promocional, determinados departamentos, ou determinado período do ano, ou um volume de compras. Ou não é grátis, né? Está embutido no preço, que é mais comum. Está embutido no preço, entendeu? Né? Você paga metade, o cara sobe para o dobro, e lá na Black Friday traz para metade. Ou seja, alguma coisa foi feita, os números não perdoam, né, Cristiano? Então, o que acontece? Esse movimento, que hoje em dia ele é gigantesco, e você participa dele de onde você estiver, faz com que quem tem um negócio que vai começar,
ele fique achando que ele tem que dar conta de fazer aquilo. E não é. Não é porque ele não tem, a conta não vai fechar. Não tem investidor que vai colocar um caminhão de dinheiro lá no negócio pequeno para ele competir com o Americanas da vida. O Magazine Luiza. Ô, Ionei, deixa eu te interromper um pouco para você contar, pedir para você contar alguma história do seu início em tecnologia. Tenho certeza que tem várias. Como você contou ali como era a sua convivência com os engenheiros. Me fala aí, não dá para dizer que era um pessoal acostumado com homens, porque ainda em 99, 2000, era um mercado muito jovem, né? Então eles estavam acostumados a não ter tecnologia. Estou errado? Ainda assim, não, quando se formou o mercado... Eu vou te contar duas coisas engraçadas que eu sempre me venho à memória, né? Uma delas é assim, ó, a nossa empresa, a Octo, ela já nasceu com soluções em nuvem, apesar que esse nome é muito recente, né? Mas sempre foi soluções em internet. Hoje em dia, se você está oferecendo para o cliente não está em nuvem, ele acha que essa solução ela é manca, né? Ela precisa estar em nuvem. Mas nem sempre foi assim, né? Logo que a gente lançou o nosso ERP, a gente lançou ele numa época em que a internet ainda não era uma unanimidade como é hoje, né? Era muito comum as empresas terem seus servidores, né? E nesses servidores estavam instalados os seus sistemas de gestão. Então, eu era da área comercial, eu saía tentando vender o nosso software, que já era um software 100% online. Ou seja, ele não tinha necessidade de ficar instalado no servidor da empresa. Na realidade, a empresa nem servidor precisava. Né? Isso que ano era, Ionei? Só para situar a galera no tempo aqui. 2008, 2009, eu acho. Eu acho que alguma coisa nesse sentido. Por aí. O software foi de 2006? Deveria ser 2008, por aí, 2009. Nossa, mal funcionava o interior de São Paulo, né? E aí, o que acontece? Eu chegava, eu até falava para o empresário com quem eu estava conversando que o software era pela internet. Mas sabe aquela história que, quando os índios viram as caravelas chegando, eles não viram as caravelas porque eles nunca tinham visto uma caravela, né? Era a mesma coisa, eu falava que era pela internet, mas era uma coisa tão impensável que o cara não assimilava aquela informação. Então, eu falava tudo do software, o cliente gostava, eu falava do preço, ele gostava. Aí, no final, né, da composição do orçamento, o que ele fazia? Meu sócio está me corrigindo aqui, meu sócio que tem os números na cabeça de 2006 a 2010. Né? Então, eu estou falando de 2008, 2009, não estou tão fora. Né? Aí, o que acontecia? No final, a pergunta dele era óbvia. Bom, o que eu preciso comprar de servidor? Aí eu falava, não, olha, você não precisa. Aí ele entendia que o sistema dele não ia ficar no servidor dentro da empresa dele. E sim ia ficar num servidor na internet que a nossa empresa ia cuidar. Rapaz, Cristiano, você não tem ideia. A galera surtava. Assim, eu só não era destratada, porque eu era uma jovem senhora, simpática, falante, mas eu tive clientes que chegavam a levantar, dar a volta da mesa e botar a mão na maçaneta para me convidar para sair. Juro, fora de brincadeira. E clientes, assim, de grande porte, pessoas que tinham até um certo entendimento, tinham a empresa há vários anos, o cara não conseguia conceber que os dados dele iam ficar sob a nossa guarda. Não existia isso na cabeça dele. Aí eu falo que foram poucos os momentos em que o governo nos ajudou, que essa é uma outra visão que eu acho que as pessoas precisam ter. Nós, da área de tecnologia, principalmente. O que aconteceu? A gente tinha um empecilho, a gente tinha um entrave, né, a ser vencido. O nosso cliente tinha uma desconfiança do fato do sistema ficar online. Só que mais ou menos nessa mesma época, o que aconteceu? O governo também começou a vir. Aí ele começaram os bancos, né? Começaram as operadoras de cartão de crédito, o governo também começou a colocar, né, os seus
as suas patinhas na gente, no sentido, né, de colocar nota fiscal eletrônica, arquivo se integra, e aí exigir de você, o banco já te oferecia algumas coisas no seu internet bank. Aí, o que aconteceu? O governo foi empurrando devagar os empresários para a internet. Aí você queria vender no cartão de crédito, se você não tinha uma internet, você não vendia. Aquela operação não acontecia. Né? Se você queria transmitir uma nota fiscal eletrônica, se você também não tivesse internet, você também não fazia essa operação. Então, aos poucos, a internet foi ficando um ambiente em que o empresário sabia que ele precisava estar presente de alguma forma. Porque senão, uma série de obrigações dele, ele não fazia. Então, o que eu falo? O governo me ajudou, porque ele ajudou a romper esse paradigma, quebrar esse paradigma de que eu tenho que estar na internet. Hoje em dia, você faz tudo. Bom, gente, hoje em dia você tem a sua carteira de motorista, você tem o documento do seu carro, você tem tudo seu. A sua carteira de vacinação, você tem tudo no seu celular. Então, assim, a gente veio em poucos anos de um extremo... O celular tá tudo em nuvem. Tudo em nuvem, né? Você tem tudo em nuvem. Então, o que acontece? Existiu uma situação em que a gente foi de um extremo no outro. Mas eu sou grata ao governo por isso. Porque foi ele que fez isso. Quando ele começou a falar assim, não tem mais o portal de emissão gratuita de nota fiscal eletrônica, ele empurrou um monte de gente para os ERPs que tinham disponíveis. É lógico que o mercado se movimentou e começou a oferecer um monte de soluções onde você apenas emitia a sua nota fiscal. Né? Mas ele movimentou, ele fez com que os empresários falassem, poxa, já que eu vou ter que emitir nota fiscal pela internet, talvez um sistema pela internet não seja tão ruim assim. Né? Então foi quebrando esses paradigmas e isso nos ajudou. Então, assim, são momentos em que a gente tem que perceber que às vezes você precisa aguardar. Né? Às vezes você quer desenvolver um projeto, você quer colocar um produto no mercado, e ele não é viável naquele momento porque tem etapas daquele processo que ainda são muito caros. Imagina um Uber da vida. Como é que você faria um Uber ou então sei lá, qualquer um que precise de geolocalização? Como é que você faria isso há 10 anos? Tecnicamente era inviável? Te garanto que não. Mas financeiramente era viável? Claro que não era. Por quê? Porque a tecnologia era muito cara. Então, hoje em dia, o que você tem? Você tem uma quantidade de tecnologia embarcada em equipamentos desse tamaninho que estão, assim, disponíveis para um usuário comum. Hoje em dia, você tem um país como o Brasil, que uma boa parte da população, na falta de um celular, tem 2. Celular dual chip, hoje em dia, normal, cara. Não é como antigamente. Eu sou da época que a linha telefônica dava para comprar um carro. Era um imóvel, eu também, sou desse tempo. Dava, a gente investia em linha telefônica. Era um imóvel. E alugava. Não é assim. Né? Então, o que acontece? Essa questão da tecnologia acontece assim. Por exemplo, nós já tivemos lá na Octo pessoas buscando a gente para desenvolver projetos, né? E a gente faz esse tipo de trabalho também, de consultoria, e aí você precisa ter uma ética, porque às vezes aquele projeto, por melhor, aquele novo negócio, aquela plataforma, aquele aplicativo, por melhor que ele seja, ele é um novo negócio. Então ele tem que se pagar, ele tem que monetizar, ele tem que te retornar o investimento. Se você vender um carro, vender um sítio, o que quer que você tenha feito, aquilo precisa voltar para você com margem, com lucro. E às vezes aquilo não é viável. Então, assim, você às vezes precisa, você está me perguntando de situações diferenciadas, eu tive muitas situações em que a gente destruiu o sonho de pessoas. Porque às vezes a pessoa tem um projeto que ela quer fazer e ela acarinha aquele projeto durante 2, 3 anos. E às vezes você mostra que aquilo não é viável, já existem outros players no mercado, existe uma inviabilidade técnica, ou então a monetização daquele projeto é difícil. Então o que acontece? Existe a questão da honestidade, né? De você olhar para o outro, né? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado. O dinheiro do outro tem que valer tanto quanto o seu. Aí a gente volta lá no começo da conversa. Sim, né? a pessoa zaionista está passando técnicas de vendas. Vender é resolver problemas.
Se você não resolve o problema, você não vendeu. Você enganou o cliente que vai sair Isso, falando mas mal de você. exatamente. E você vai resolver o problema oferecendo uma solução que é, no mínimo, boa. Porque se você for empurrar, isso acontece também. Ah, eu estou te empurrando. Se a solução for cara, não for aderente, se aquele. Olha, vou te dizer uma É coisa. Hoje mais em dia, comum, né? Solução não aderente. a gente às vezes pega, a gente lá na OCA, sistemas de gestão para empresas muito pequenas, para MEI, inclusive. Né? E aí, o que acontece? O cara está lá no MEI, ele está ali com as planilhinhas dele, né? Ele está ali tentando, nem contador ele tem, começou a vender pelo WhatsApp, ele está tentando sair de um lugar e empreender de alguma forma. E às vezes ele empreende por necessidade e não por competência. Né? E ele está ali tentando fazer. E aí, o que acontece? Alguém disse para ele que ele pode organizar a vida dele com um sistema de gestão. E é mentira. O sistema de gestão não organiza a vida de ninguém. O sistema de gestão é uma ferramenta para alguém que está disposto a se organizar. Só aí, esse é o momento do cara vir para o sistema de gestão. E aí, o que acontece? Já teve situações na Octo que a gente falou, esse cara não está pronto. Porque se eu empurrar um sistema para cima dele, ele não vai conseguir usar. Né? Não é o momento. Então, as empresas que trabalham com tecnologia, elas têm a responsabilidade como se fosse um médico e um advogado. O médico te enrola com um dialeto próprio que você não consegue entender. O advogado faz a mesma coisa. E os profissionais de TI também. Então, assim, eu não estou dizendo que as outras profissões não precisam ser éticas, mas a tecnologia está no centro do mundo hoje, Cristiano. Você concorda? Não existe nada que tenha base tecnológica. Então, assim, meu amigo, olha o peso da nossa responsabilidade. Não pode. A gente tem que trabalhar para trazer ética para esses pilares que estão sustentando a economia do mundo agora. E nós somos um dos pilares. Então, ética, responsabilidade. Não pode, cara. A gente não tem o direito de fazer isso. Sabe por quê? Porque existem pessoas que dependem de nós. Sabe quem são as pessoas que dependem de nós? As pessoas que não têm acesso à informação. Porque eu e você, cara, nós estamos na bolha. Todo mundo que está nos assistindo aqui está na bolha. Nós estamos na internet, a gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn. A gente está na bolha. Só que essa bolha precisa olhar para fora. Tem um monte de gente que não está na bolha. Tem gente que está sendo expurgado. E aí? O que vai acontecer com todo esse monte de gente que vai ser expurgado? Essas pessoas precisam vir de alguma forma. Elas precisam voltar para o mercado de trabalho. Porque não adianta. Nós vamos botar essas pessoas para fora do planeta? Que jeito? Só se o Elon Musk já está querendo trazer a internet aqui para o Brasil, de repente ele faz uma linha, né? Brasília-Lua. Brasília-Lua ia ser bom, hein? Ia ser bom. Brasília-Lua ia ser Apesar bom. de eu achar que a Lua não merece, eu acho que seria Marte melhor. Marte mais continente. Vamos mandar para Marte. Eu acho que Marte é melhor, né? Marte é melhor. Nós estamos chegando na reta final da live. Antes de você fazer o merchandising, eu quero comentar contigo umas anotações que eu fiz. Eu quero pedir que você as comente. Então, assim, não obstante, não bastante, não satisfeita em ser pioneira no mercado de tecnologia, uma mulher no mercado jovem, que você ajudou a construir, dá para falar isso. Você é uma das pessoas que fala, quando eu cheguei aqui era tudo mato, porque é verdade. Você, além disso, antes disso, aliás, você foi pioneira em vender e implantar a energia solar. Também era tudo mato nessa época. Você foi pioneira numa desgraça que as pessoas estão enlouquecendo hoje, que se chama home office. Você foi pioneira em sites. A primeira agência de sites do país, que foi a AG2, que no fim, quando foi vendida, tinha o site do Bradesco, do Itaú, da Brahma. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? A AG2 é de 98. Um ano antes de você eles chegaram. Cara, comenta isso. Você tem alguma explicação ou não? É a famosa sorte, entre aspas. Sou masoquista? Não, sobre o home office é discutível. Todo o resto, cara, você foi cirúrgica. Não, home office não, home office é uma desgraça.
Não, olha, assim, a questão da energia solar realmente foi uma situação que apareceu, né? A questão da tecnologia, na realidade, assim, eu falo que eu enxerguei o que poucas pessoas enxergaram, né? Há 20 anos atrás, quando esse meu amigo chegou do meu lado e falou, começa a fazer site assim, internet assado, o que que acontece? Quando ele começou a me explicar, eu falei, cara, pelo amor de Deus, isso aí é fantástico. Por mais que não esteja funcionando direito, o conceito é fantástico. Então eu falei, isso vai ser o palco do mundo. Eu falei isso há 20 anos atrás. Entendeu? E é exatamente. Tudo bem que eu não imaginei exatamente assim, mas eu sabia que o mundo ia orbitar em torno disso. Porque eu tinha clientes em Dubai. Para com isso, cara. Eu recebi em dólar, há 20 anos atrás, eu recebi em dólar de clientes de Dubai, de pessoas de Rio Preto, que a família morava fora. Então, assim, quando isso acontecia, a gente teve uma época que a gente começou a fazer, a gente não tinha o nosso RP, mas tinha a parte de site. Aí as empresas começaram a querer que a gente fizesse com que os sites oferecessem determinadas informações, segunda via de boleto, essas coisas para os clientes. Aí a gente passou um tempão fazendo todo tipo de intranet e todo tipo de integração dos sites com os sistemas de gestão. E a gente olhava e falava, poxa, mas por que esse monte de sistema de gestão está tudo em servidor? A gente trabalhou assim, de MySQL a Oracle, nós pusemos a mão em tudo, você possa imaginar. Hoje em dia, a Oracle não tem essa bagagem à toa. A gente fez aquilo que ninguém tinha coragem de fazer. Teve uma época que o pessoal falava assim, não, essa ideia é muito louca. Fala lá com a Ionei e com o Saulo. Fala lá com o Covid. Era desse jeito. Porque a gente fazia o que ninguém queria fazer. Porque a gente gostava do desafio. Só que o que acontece? Chega uma hora que você precisa perceber que esse ineditismo, essa coisa de chegar antes, ela precisa encontrar um patamar de viabilidade de negócio. Né? Então, assim, a Octo deixou de fazer tudo, não faz mais site, não tem hospedagem de dados, não faz mais... A gente, hoje em dia, só faz solução de negócio. Por quê? Porque a gente entende que a gente é muito bom nisso. Né? E eu acho que é isso que as pessoas têm que perceber. Né? Então, assim, eu não sou mais engenheira, não vendo mais aquecedor solar, não vendo mais curso do Senac. Hoje em dia, eu trabalho com tecnologia. Né? E busco trazer inclusão, né, para esse segmento. A gente faz parte da nossa associação de tecnologia aqui, em São José do Rio Preto, eu sou diretora social dessa associação. Então, a gente está tentando trazer um pouco de inclusão para esse segmento, não só porque a gente é muito bacana, mas porque existe um déficit de mão de obra gigantesco, Cristiano. Você não tem ideia de como... Olha, é mais fácil você achar uma loira disposta a sair para tomar uma cerveja com você do que um programador para começar um projeto. É muito difícil. E eu tenho certeza que em qualquer periferia tem um talento ali esperando para ser contratado. Exatamente, meu amigo. E se a gente não enxergar disso, existe uma moçadinha que a gente precisa buscar. Lá na Octo, a gente, assim, fazia muito tempo que a gente não dava estágio. Nós ficamos um bom tempo. Por quê? Porque o mercado tinha profissionais. A Octo, hoje em dia, voltou a ser uma coisa que a Octo foi durante muito tempo, uma empresa escola. Hoje em dia, uma empresa que não é uma escola, ela não dá conta de ter um time. A empresa precisa colaborar na formação dos profissionais. E a gente colabora pagando ainda. Entendeu? Isso é colaborar, o resto é piada. Não, é que o governo não ajuda também, mas de qualquer maneira, a Octo voltou a dar estágio, a trazer jovens que estão dispostos a aproveitar a oportunidade, né, de fazer um período de aprendizado com alguém que está disposta a investir nele. Que quando você dá um estágio ou quando você contrata um trainee, cara, pesa, porque alguém que produz pra caramba vai produzir um pouco menos, porque vai ter que trazer esse cara para uma curva de aprendizagem até o momento em que ele tiver em condição de produzir. Então, a empresa cumpre um papel social. Todas as empresas. Quando você contrata um vendedor para sua empresa que ele não tem experiência, a empresa está cumprindo um papel social. Então, um empresário que não enxerga o papel social que ele cumpre, ele está desconectado da realidade. Entendeu? Ele precisa entender. Eu estou contratando sem experiência, o mercado não oferece, vou ter que treinar? Vai. Por quê? Porque esse é seu papel.
Uma empresa que não está para servir a sociedade, se ela quer só lucro, dançou, meu amigo, não vai rolar. Ela não vai conseguir se sustentar. Ela pode fazer uma série de estratégias, mas no cerne dela, ela tem que entregar alguma coisa. Se ela não entregar, ela não se sustenta. Mesmo que ela se torne bilionária, os unicórnios da vida, e sejam vendidas, etc. Mas tem que existir uma função social, tem que existir uma entrega, tem que existir alguma coisa que você olhe para fora do seu muro, da sua bolha. Assim, eu fico sacudindo as pessoas. Por exemplo, eu faço network, faz 4 anos que eu falo que eu sou embaixadora da minha empresa. Eu converso com as pessoas, eu fico tentando entender o que as pessoas querem. Por quê? Porque senão, se eu me descolar das pessoas, daqui a pouco a minha empresa está assim, ó. Ela deixa de ser relevante. Não tem. Outra coisa que eu acho... Pode falar. Eu vou cortar você. Tá bom, né? Tá bom. Me dá até dor no coração de encerrar essa live, você já fica aqui convocada para o 2º semestre. Aliás, eu vou pensar sério se eu não quero fazer uma live por semana com você. Não é assim não, meu amigo. Eu tô encantada, eu quero agradecer de coração. Nós temos mais de 20 pessoas. Meus amigos queridos que estão aí, eu não consigo ver todo mundo. Sintam-se abraçados. Café Empreendedor, estou morrendo de saudade de vocês. Uma gratidão imensa, sabe? Eu fico tão contente quando os meus amigos me devolvem o amor que eu dou para eles, porque assim, eu amo o Cristiano, sabe? Quando eu troco com as pessoas informação, o pessoal que me conhece sabe, às vezes eu digo até o que eles não estão a fim de ouvir. Por quê? Porque eu quero, eu me coloco no lugar deles, eu gostaria que alguém me dissesse. Por exemplo, meu marido é terapeuta, ele fala assim, ele tenta fazer alguma coisa falando com as minhas filhas, que têm na faixa de 20 anos. Ele fala, eu queria tanto que alguém me dissesse o que eu estou dizendo para elas quando eu tinha 20 anos. E às vezes eu falo isso, porque eu vejo a empresa do outro, eu tenho 20 anos de empresa na área de TI. Então você acha, alguma coisa eu tenho que ter para ensinar. Né? Se eu estou de porta aberta, no mínimo eu errei pouco. Você concorda? Sim. Eu posso não ter acertado muito, mas eu errei pouco. Porque se eu já estou de porta aberta, então esse pouco que eu não errei, eu falo, ó, quero falar, quero dizer, né? Agora, se não tiver uma amorosidade por trás disso, se não tiver uma empatia, né? Por exemplo, se você olhou no período da pandemia, você não foi capaz de segurar prestação atrasada de nenhum cliente seu, vai pro raio que o parta. Se você não foi capaz de olhar para aquele seu cliente, que era cliente seu há 4, 5 anos, e que ele pediu para você segurar a onda dos boletos, e você não foi capaz de entender, olha, eu não consigo segurar tudo, porque eu também estou sentindo, mas te dou 15 dias, 20 dias, te dou 50%, você me paga, não interessa. Essa empatia tem que existir. Então, se o empresário perde essa pegada, cara, ele descola. Ele perde a razão dele, né? Ionei, essa é a hora que você faz o seu merchandising. Cara, antes de começar, me responde uma coisa. Quem for comprar da Octo vai falar com você. Depois dessa live aí, eu tenho certeza que vai todo mundo ficar emocionado. Faz o seu merchandising aí. Quem que contrata a Ionei? Vamos lá. A Octo, né? Na realidade, hoje em dia, eu tenho 3 empresas, né? Eu tenho a Octo, que é a empresa mais conhecida, porque é a marca que a gente mais divulga. A Octo é uma empresa que desenvolve soluções de gestão e comercializa essas soluções de gestão em forma de licenciamento. Então, eu tenho sistemas de gestão para pequenas empresas, para empresas que têm uma operação online. Então, eu tenho um RP que é integrado com loja integrada, Tray, Magento, que aí o cara vende nos marketplaces, ele precisa ter a gestão desse negócio, eu tenho um sistema para isso. Eu tenho um sistema mais robusto para empresas que são de maior porte, que prestam serviço e vendem produtos, para distribuidora de produtos. Então, eu tenho algumas soluções que a Octo comercializa como se ela estivesse pronta. O cara chega e veste, que é a história da implantação. A gente tem uma solução que está pronta e ela é implantada. Eu tenho uma outra empresa que é de certificação digital, que é a Expressa. É uma empresa novinha que acabou de seguir, né? E ela, hoje em dia, comercializa certificados digitais. E eu tenho uma outra empresa que, na realidade, nem aparece de fachada, que é a Fábrica de Software, que desenvolve soluções personalizadas.
Então, quem for buscar a Octo, né? A Lucilene, que é a minha assistente comercial, está dizendo, vai falar comigo também, né? Eu tenho lá na Octo, na realidade, nós estamos em 4 pessoas no departamento comercial. Eu estou à frente porque, na realidade, sou eu que mais vou para a rua, né? Mas eu tenho meu sócio Saulo, que também está na área comercial, e eu tenho 2 meninas fantásticas, né? Que é a Letícia e a Lucilene. Por quê? Porque, na realidade, se você não começa a montar o seu time, né? A delegar, não é fácil, eu tenho bastante dificuldade, as meninas sabem disso, né? Mas aí você precisa formar o seu time, justamente para que você possa dar um atendimento. Então, quem entrar em contato com a Octo vai inicialmente falar com a Lucilene ou com a Letícia. E aí elas vão fazer o primeiro atendimento, vão identificar a necessidade, foram treinadas por mim, então elas também são carinhosas, são atenciosas, elas querem entender da dor do cliente, elas querem fazer o possível para ajudar. Por quê? Porque eu estou tentando passar para elas essa mesma ideia. Principalmente porque a gente atende muito pequeno empresário. Pequeno empresário é um herói, cara. Ele é um herói. Ele é um cara que faz tudo. A gente tem muito cliente que é ele que vende, ele que ele corta, ele que compra, ele que entrega, ele faz tudo. Então, assim, a gente também cumpre o papel de ajudar. E as meninas lá fazem isso, né? Agora, quem for procurar um projeto personalizado, para desenvolver um sistema mais arrojado, maior, provavelmente vai ter que acabar falando com o Saulo, vai falar comigo. Então, assim, de qualquer maneira, qual que é o recado que a gente quer deixar? 20 anos de estrada, um pouquinho mais até, né? A gente passou por toda essa transformação digital, a gente entende pra caramba do nosso negócio. Nós temos uma equipe de 38 pessoas, já que é para fazer o merchan, né? Hoje a nossa empresa ela está organizando vários departamentos. Então, a Octo hoje tem um departamento de suporte, tem um departamento de qualidade, tem analistas com bastante experiência, não só em codificação. Fala para mim o contato do seu RH, esse é o contato mais importante da Octo. Nós temos várias equipes, a gente trabalha com uma metodologia, que é a metodologia Scrum, então a gente vai entregando as solicitações do cliente por demanda. Então, assim, a gente tem pessoas bastante, eu tenho funcionários com mais de 10 anos de casa com a gente. Meus 2 sócios, o Marcos Gomide e o Saulo Lopes, são pessoas que programam desde que não sabia direito nem como é que... não tinha nem altura para chegar no balcão, né? Então, assim, são jovens que passaram por toda essa trajetória. Eu falo de jovens porque eu tenho 62 e eles têm 40. Por isso que eu sou muito jovem, né? Então, assim, a Octo hoje, a gente tem, vamos dizer assim, a grata alegria de dizer que a gente presta para o mercado um serviço que a gente procura fazer cada vez melhor. Dizer que não tem problema, não existe. Empresa de software e problema são 2 coisas que caminham junto. Não tem. Porque a gente está ali para resolver problemas. E o software é como se fosse um casamento, né? Você vai lidar com o seu software o dia todo. O seu negócio depende do seu software. Então, você vai interagir com a Octo durante todo o tempo. Né? Então, a gente está sempre melhorando, sempre buscando aprimorar, né? Sempre vamos dizer assim, a gente sempre se incomoda com os nossos erros, porque a gente erra, só que a gente vai atrás de resolver, os problemas aparecem e a gente vai atrás de resolver, porque uma empresa de software é uma empresa que está ali para trazer soluções, né? Então, assim, é essa visão que a gente tem, é essa pegada que a gente tem, né? E, assim, agora eu quero terminar dizendo uma coisa para você, né? Eu já falei para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Que eu acho que é uma forma muito legal de vocês dizerem que me amam, né? Vocês estarem aí quase uma hora me ouvindo, eu fico muito contente. Mas para você, Cris, eu quero te agradecer, né? Te agradecer a oportunidade. Você é uma pessoa que entrou na minha vida de um jeito bem diferente. A gente já teve altos papos, né? De todas as formas, né? Possíveis e imagináveis. Você já foi quase minha revenda, né? Hoje eu tenho um revendedor em Bauru, que é o André Gonçalves, por seu intermédio. A gente já tentou fazer várias coisas juntas, a gente tem muita afinidade. Então, assim, quero te agradecer, né? Quero te desejar muita coisa boa, né? Muito aprendizado. Não fica brava com o povo do LinkedIn, do Twitter, não. Eu que estou usando errado.
São pessoas. Mas, assim, a vida é feita de escolhas, né? Então, o que você está fazendo é fazer escolhas. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente deixar para quem está ouvindo. A vida é feita de escolhas. E eu vou escolher com quem eu me relaciono, eu vou escolher as pessoas que estão nas minhas redes sociais, eu vou escolher as pessoas com quem eu tomo cerveja, eu vou escolher as pessoas com quem eu faço negócios, eu vou escolher as pessoas que eu quero como parceiros comerciais, né? Então, assim, a gente fazendo essa sabedoria das escolhas vai fazer com que a gente leve uma vida mais gostosa. Essa que é a questão, né? Porque, assim, dizer que a vida é difícil, não sei. Eu acho que a gente faz escolhas ruins. E essas escolhas ruins vão tornando a vida mais difícil, né? Então, assim, a gente vai ficando mais velhinho um pouco, né? Começa a falar, começa a entender, começa a perceber as pessoas, o que dá para você trocar com as pessoas, você começa a ter menos expectativa em relação ao outro, começa a se colocar mais no lugar do outro. E o quanto antes a gente aprende isso, o quanto antes a gente começa a viver melhor, né? Então, eu acho que isso, vindo de alguém que há 20 anos trabalha com tecnologia, né? Eu acho que mostra que eu tentei me manter quentinha, né? E não gelada, né? Como quem trabalha com tecnologia, que fica ali, né? Só no código, né? A Tudo gente zero e tem um. que fazer, você tem que ter esse calorzinho no coração, e ao mesmo tempo você tem que ter esse arrojo que os jovens têm, das startups, dos novos negócios, né? Da inovação. Você tem que se abrir para a inovação, mas não se escancarar para ela. Você entendeu, Cristiano? Porque assim, se você se escancara, a inovação te transpassa. E aí o que acontece? Ela te domina, e não é assim. A tecnologia é para você conviver com ela, usufruir dela, ela melhorar a sua vida. Ela não pode ser a dona da sua vida, você não pode viver em função dela, né? Então, assim, o meu recado é esse: se abra para a tecnologia, se abra para a inovação, se abra para a transformação digital, mas não se escancare. Não é para escancar, né? Fica aí, abre. Totalmente excelente. Galera que ficou aí, ó, toda terça tem uma live dessa, não vai ser nesse nível, obviamente. Que vai, para com Toda, isso, para toda com terça isso. tem uma live dessa, me sigam, tá? E esse conteúdo fica salvo, tá, Ionei? Depois eu mando o link para você, se quiser baixar, Eu tenho alguns amigos recortar, que não podiam estar, eu gostaria que você me isso. mandasse o link, Aí que você eu pode mandar vou tanto a dizer live com um na monte de íntegra, gente. quanto Legal. recortar e usar nos seus conteúdos aí. Obrigado. Foi Beleza. mágico, como eu tinha certeza que Gente, seria. meus amigos queridos, um beijo grande, sintam-se abraçados, todos vocês. Até Até mais. mais.